Agora convido Hugo Medeiros de Góes para ficar de pé para ouvir a sua história de vida e uma carta enviada por um dos seus alunos de Direito Previdenciário. Aproveito esse espaço para compartilhar um pouco das experiências de vida e de concurseiro de um amigo chamado Hugo Góes. Espero que a sua história sirva de incentivo a todos que batalham pela aprovação em concursos públicos. Nascido em 1968, na zona rural do sítio denominado Todos os Santos, no pequeno município de Cruzeta, localizado no sertão do Rio Grande do Norte, é o mais novo de uma família de 12 irmãos. 4 dos seus irmãos foram vítimas de mortalidade infantil, fato muito comum no sertão nordestino daquela época. Assim, apenas 8 viveram além da infância. Seus pais, já falecidos, eram trabalhadores rurais. Eles não tiveram oportunidade de frequentar os bancos escolares, pois na época e no local onde moravam não havia escolas. Aprenderam a ler e escrever em casa. Pode-se dizer que eram simplesmente alfabetizados. Apesar de não ter frequentado a escola, seu pai era um grande incentivador da educação dos filhos. A despeito das dificuldades financeiras, conseguiu formar no ensino superior 4 dos seus filhos. Considero isso uma grande conquista para um trabalhador rural do Nordeste brasileiro. Morou na zona rural até os 7 anos de idade. Dos 7 aos 14 anos, cursou o ensino fundamental nas escolas estaduais Otávio Lamartine e Joaquim José de Medeiros, em Cruzeta. Aos 14 anos de idade, foi aprovado no seu primeiro concurso, que foi uma espécie de vestibular para uma vaga no Colégio Agrícola de Jundiaí, localizada na zona rural do município de Macaíba, Rio Grande do Norte, próximo a Natal. Essa foi uma excelente oportunidade para que Hugo Góes pudesse cursar o ensino médio numa escola de melhor qualidade, dando condições de aprovação no vestibular. Este colégio é público, gratuito e funciona em regime de internato, no qual o mesmo ia visitar seus pais somente nas férias escolares. Considero que esse foi o mais importante de todos os concursos ao qual foi aprovado, pois possibilitou a realização de novos sonhos. Aos 17 anos de idade, foi aprovado no vestibular da UFRN, no curso de Geologia. Nessa oportunidade, saiu do internato do Colégio Agrícola de Jundiaí e foi morar na residência universitária de Natal, no curso de Geologia. Só ficou um semestre. No meio do ano de 1986, foi aprovado no vestibular da UFRN para o curso de Engenharia Elétrica. Naquele tempo, tinha vestibular no meio do ano. Em razão da incompatibilidade de horário com seu trabalho, teve que mudar mais uma vez de curso. Então, em 1996, concluiu na UFRN o seu primeiro curso superior de Ciências Contábeis. Em 1997, em razão da aprovação no concurso para auditor fiscal da Previdência Social, mudou-se para Recife, Pernambuco, onde cursou Direito na UFPE. Posteriormente, fez pós-graduação em Direito Tributário. Desde 2002, leciona Direito Previdenciário em cursos de pós-graduação e preparatórios para concursos públicos. É autor de vários livros desta disciplina, publicados pela editora Ferreira. Vamos conhecer agora alguns concursos que Hugo Góes foi aprovado. O primeiro, técnico da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte em 1988, no qual ocupou o cargo durante um ano. O segundo, escriturário do Banco do Estado do Rio Grande do Norte, em 1989, trabalhou
trabalhou nesse banco durante 10 meses. O terceiro, escriturário da Caixa Econômica Federal, em 1989, trabalhou na CEF durante 8 anos. O quarto foi escriturário do Banco do Brasil, em 1995, mas não assumiu esse emprego. O quinto, auditor fiscal do Estado do Rio Grande do Norte, em 1997, mas não assumiu o cargo. E o sexto foi auditor fiscal da Previdência Social, em 1997, no qual assumiu esse cargo em 2007, e esse cargo foi transformado em auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, cargo que hoje ocupa segundo a lei número 11.457/07 do artigo 10. Então agora vamos ouvir aqui uma carta enviada para o professor Hugo, no qual ele mostra a sua felicidade em ter sido seu aluno. Excelentíssima Presidenta da Câmara Municipal de Cruzeta, a vereadora Sara Maquilar da Silva, é com muita alegria que escrevo essa carta. Já estávamos no último dia de 2014, quando procurei pelos membros desta Casa Legislativa para sugerir que fosse feita uma homenagem a um grande cruzetense. Naquela oportunidade, fui pronto e atencioso atendido pelo estimado vereador Itão Lobo, e quem desde já expresso minha profunda gratidão. Tenho muito para dizer, mas confesso estar com muitas dificuldades para encontrar palavras mais adequadas. Sou uma pessoa simples e de origem humilde, portanto peço a compreensão de todos os presentes para que me perdoe no caso do maltrato com a língua portuguesa nessa sessão solene, pois optei falar com o coração. Conforme estava dizendo, foi no último dia de 2014, momento do qual a maioria das pessoas acabam por refletir suas vidas, que fui tomado por um imenso sentimento de gratidão. Na verdade, era mais do que isso. Era uma mescla de carinho, respeito, admiração e apreço. Naquele dia, decidi que já era hora de mostrar ao meu querido mestre, professor Hugo Góes, o quanto ele representava para mim e para outros milhares de alunos de todo esse país. No entanto, deparei-me com um grande problema. O que eu poderia fazer para mostrar o tamanho da minha admiração? O que estaria à altura deste grande homem? Logo pensei, não será através de uma simples homenagem postada nas redes sociais ou de um presente qualquer que conseguirei externar toda a minha gratidão. Foi nesse exato momento que surgiu a ideia de contactar os vereadores dessa casa para falar da importância e influência deste cidadão cruzetense na vida de milhares de pessoas dos 4 cantos do Brasil. E antes de falar um pouco mais sobre Hugo Góes, quero novamente agradecer do fundo do meu coração às senhoras e aos senhores vereadores da Câmara Municipal de Cruzeta, em especial ao amigo Itão Lobo, por possibilitarem a materialização desta gratidão em forma de homenagem ao meu querido mestre. Retomando ao foco, principalmente desta carta, gostaria de propor uma reflexão aos presentes nessa sessão. Quantos de nós podemos considerar que somos o melhor do que fazemos? Sei que esse julgamento é bastante subjetivo, mas tomando como exemplo, acredito que todos concordam que já é muito difícil ser o melhor aluno de uma classe, não é mesmo? Missão quase impossível é ser o melhor aluno de uma escola inteira. Faz parte do nosso cotidiano comentar com outras pessoas sobre o que seria o melhor jogador de um determinado time de futebol, onde temos um craque para vários pernas de pau, ou sobre o melhor médico da cidade em especialidade, dentre tantas outras comparações. Agora, difícil mesmo é ser o melhor de um país inteiro. Por alguns instantes, imaginei os senhores e as senhoras como o número 1 no que fazem. Será que algum de nós conseguiríamos fazer algo com relevância maior que qualquer outra
pessoa nesse país? Posso afirmar com toda a convicção que existe ao menos um cruzetense imbatível. Estou falando de Hugo Medeiros de Góes, professor, escritor e auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, nascido neste município em 24 de março de 1968. É este cidadão cruzetense que tenho como referencial na minha vida. De verdade digo, isso em nome de milhares de outros alunos espalhados por todo esse estado brasileiro, que tem este notável homem como exemplo de sabedoria, humildade, dedicação e amor. Humildade, reconheço que não seria capaz de prestar a devida homenagem ao mais conhecido e admirado professor deste município, sem a sensibilidade e o empenho legislativo cruzetense. Sabemos da importância de todos os outros professores e de todas as outras pessoas dessa cidade. Afinal, cada um de nós temos algo para ensinar. No entanto, basta acessar os portais de contato deste homenageado para se ter uma ideia da enorme admiração que existe por parte dos discentes com seu mestre. Seu exemplo vai além do âmbito educacional. Estou falando de um homem de conduta ilibada, respeitado e admirado por todos os que o conhecem. E como se não bastasse o seu admirável testemunho de vida cristã, ele ainda dissemina diariamente os ensinamentos do Evangelho aos seus alunos e seguidores. Neste sentido, também vale mencionar que mesmo com tamanha exposição imposta pela posição de referência nacional em sua disciplina, nunca se ouviu qualquer menção contra a dignidade deste homem. Hugo Góes tem uma trajetória que serve de incentivo para todos que batalham por um futuro melhor. Nascido na zona rural deste município, Hugo é o mais novo de uma família de 12 irmãos. Apesar do complicado e adverso cenário que se encontrava na sua infância, Hugo foi aprovado no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte aos 17 anos de idade, onde concluiu o seu primeiro curso superior em Ciências Contábeis. Em 1997, mudou-se para Recife, Pernambuco, em razão da sua aprovação no concurso para auditor fiscal da Previdência Social, onde cursou Direito pela Universidade Federal do Pernambuco. Posteriormente, fez pós-graduação em Direito Tributário. Aprovado em diversos concursos públicos, hoje ocupa o cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Referência nacional como professor de Direito Previdenciário, Hugo Góes leciona desde 2002 em cursos de pós-graduação e preparatórios para concursos públicos. É autor de diversos livros dessa disciplina, com milhares de exemplares vendidos. Hugo está permanentemente acessível aos seus alunos e quaisquer outros interessados que queiram aprender. Sua conduta acadêmica irrepreensível destaca-se pelo amplo domínio do conteúdo da didática e dos recursos que facilitam a aprendizagem dos seus alunos, além de ser um excelente produtor de atitudes e comportamentos positivos, apresentando características admiráveis como humildade e bom humor. Esse exemplo de pessoa tão querido para todos é um cidadão cruzetense, por isso merecedor desta homenagem que hoje recebe, servindo de exemplo e incentivo para outras pessoas que nasceram ou ainda nascerão rodeada pelas adversidades impostas pelo sertão nordestino. Saiba, é possível alcançar os seus sonhos. Cabe ainda mencionar que o mesmo esforço que Hugo empregou para transformar a sua própria realidade renova-se hoje na dedicação diária em prol dos seus alunos, sem medir esforços, possibilitando a ascensão social na vida de seus orientandos. Assim, posso afirmar que Hugo Góes mudou a minha vida, pois boa parte do mérito das minhas aprovações em concursos públicos deve ser creditada a ele. Mas isso não aconteceu apenas comigo, pois Hugo também colaborou na aprovação de milhares de técnicos, analistas
dizer que lamento por não ter conseguido vencer a barreira de 4.000 quilômetros de distância que hoje me separa do município de Cruzeta. Gostaria muito de ver, conhecer pessoalmente e dar um forte abraço no meu mestre. Porém, através dessa carta, quero que ele saiba que se antes de chegarmos a esse mundo, Deus permitisse a escolha dos nossos pais, eu escolheria, sem sombra de dúvida, o Góes. Muito obrigada por tudo, querido e amado professor. Um forte abraço do seu aluno e admirador, Leonardo Dutra. Então agora convido o Hugo Góes para fazer o uso da palavra nesta sessão. Boa noite a todos. Inicialmente, cumprimento as autoridades presentes, excelentíssimo senhor vice-prefeito Dudu, excelentíssima senhora presidente da Câmara dos Vereadores Sara Lobo, demais vereadores presentes, Itan Lobo, desde já agradeço por Vossa Excelência ter apresentado a proposta dessa solenidade. Muito obrigado. Vereadora Mônica Medeiros, minha professora aqui na Escola Joaquim José. Vereador Boquilha, meu amigo, jogamos muito futebol aí nesses campinhos de barro pela cidade de Cruzeta. Vereador José Leônidas, vereador Cipriano Pinheiro, vereadora Adailza Carneiro, vereadora Elismária Catarina. Demais autoridades presentes, cumprimento também meus familiares, minha esposa Rosana, meus irmãos Wilson, Sandoval, suas respectivas esposas, meus sobrinhos, meus queridos amigos aqui da cidade de Cruzeta. Como foi lido aqui nas apresentações e nas cartas de um aluno que teve essa iniciativa, o principal, o que faz com que ocorra essa homenagem é uma das atividades que eu exerço. Como foi dito aqui, eu sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, mas a atividade que me traz aqui e que me faz hoje ser homenageado é a atividade de professor. Uma atividade linda, através da qual você ajuda muitas pessoas. Eu vejo aqui alguns dos meus professores. Fico muito feliz da professora Luizete, que está aqui presente. Dona Luizete foi a minha primeira professora. Ensinou que antes chamava Grupo Escolar Otávio Lamartine. Hoje é escola estadual, naquele tempo era Grupo Escolar Otávio Lamartine. Dona Luizete foi a minha primeira professora. Agradeço a presença de outros professores que estão aqui, o professor Paulinho, professora Valdeci, professora Silva, professora Mônica. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu compartilho com vocês essa homenagem e elogio demais, honro demais essa atividade de professor. E no meu caso, como eu sou professor para concurso público, a gente vê com muita rapidez o nosso trabalho dando frutos. A gente ensina durante 6 meses para um aluno e rapidamente vê ele aprovado no concurso público. Isso é imensamente compensador para um professor. Essa homenagem que eu recebo aqui de um aluno, eu recebo esses feedbacks dos alunos quase todos os dias. E é muito emocionante, muito gratificante receber uma carta, um e-mail, uma mensagem no Facebook de um aluno agradecendo porque foi aprovado no concurso público. E essa homenagem que eu estou recebendo, eu quero que ela tenha como principal função, como principal objetivo, um objetivo de motivação para os jovens de Cruzeiro.
Fico feliz vendo muitos jovens aí da banda filarmônica aqui presente, mas que essa homenagem ela possa chegar a todos os jovens de Cruzeiro, porque isso que foi dito aqui aconteceu com um jovem igual a cada um de vocês, um jovem filho de um trabalhador rural que escutava muito uma palavra, uma frase que o pai lhe dizia. Meu pai, Joaquim de Egídio, conhecido de todos, um homem que não teve estudo, mas eu considero um homem de grande sabedoria. E tinha uma frase que ficou gravada na minha consciência por toda a minha vida, frase essa que eu repasso para os meus filhos e peço que eles repassem para os seus netos, e que essa frase fique sempre presente na vida de várias gerações. O meu pai sempre dizia: para quem é pobre, só existe uma forma de vencer na vida, é por meio dos estudos, não existe outra forma. Eu considerei que meu pai estava certo. Eu acabei com unhas e dentes essa frase do meu pai. É verdade que você pode encontrar outros casos de pessoas que vencem na vida, que progridem, que têm ascensão social sem ser por meio dos estudos. Tem um jogador de futebol, tem um Neymar, tem um Ronaldinho, tem outros que conseguem muita fama por meio da música, por exemplo, grandes artistas, mas isso são exceções, são raríssimas exceções. Jovens cruzetenses, a forma mais fácil de ascensão social para vocês é por meio dos estudos. E hoje tem escola para todo mundo. Não venham me dizer que não estudei porque faltou escola. Talvez o meu pai pudesse dizer isso. Naquele tempo não tinha escola mesmo. Ele não estudou não foi porque não quis, ele não tinha onde ele estudar. Então ele simplesmente foi alfabetizado em casa, mas hoje tem escola em todo canto. Então, aproveite essa oportunidade que a vida está lhe dando, que é estudar. Aproveite essa oportunidade e com certeza dá frutos. Com certeza, se você for por esse caminho, você vai colher os frutos. Olha, uma besta quadrada igual a mim conseguiu, porque você não pode conseguir. É isso? Eu quero que essa minha homenagem tenha como principal função a função de motivação para os jovens da minha cidade. Eu consegui algum sucesso, como foi dito aqui, mas eu às vezes até coloco, digamos, nas mídias sociais essas coisas que eu conquistei, mas não para me vangloriar. Pode ter certeza, a principal função é de motivar. Aí eu faço questão de dizer que sou filho de um trabalhador rural, para que aqueles que se encontram na mesma posição que eu me encontrava também sigam em frente, que é possível para eles conseguirem esse sucesso que eu alcancei. Se eu alcancei, todos podem conseguir. Então eu termino essa conversa, que eu não chamo de discurso, mas eu estou aqui entre amigos, a gente está apenas conversando. Eu concluo citando Monteiro Lobato, né? Um país se faz com homens e livros. E Monteiro Lobato quis dizer que um país se faz com educação. E tem um detalhe, eu estou frisando muito o sucesso pessoal. Você, por meio dos estudos, você vai ter sucesso. Sim, vai. Mas não é só sucesso pessoal, não. Você está contribuindo para o seu país. Os países mais desenvolvidos que existem no mundo, eles alcançaram isso porque eles investiram em educação. Então, você se dedicando aos estudos, você não vai ajudar somente a si próprio, não vai ajudar somente aos seus familiares, a sua esposa, seus filhos. Você está contribuindo para o futuro do seu país. Então, temos que ser patriotas,
Se dedique aos estudos, porque isso vai ajudar o futuro do seu país. E por último, para não cansar vocês, eu cito agora o salmista. Como foi dito, eu sou um cristão católico praticante, sou uma pessoa de fé. Então eu concluo citando o salmista que diz: não a mim, Senhor Deus, mas somente a vós seja dada toda a honra e toda a glória. Muito obrigado.